Obrigado, Senhor. Gloriosa presença, Senhor, agradecido, Senhor, por sua bondade e sua misericórdia para conosco. O Senhor nunca tem desamparado o seu povo, Pai, e por isso somos agradecidos ao Senhor. Senhor, queira perdoar, Senhor, nossas falhas, nossas debilidades, e que possamos, Senhor, ser abençoados pela sua palavra nessa noite, Pai. Foi bom te louvar, foi bom, Senhor, adorar ao Senhor através dos cânticos, mas agora, Senhor, pedimos uma vez mais que o Senhor venha falar com cada um de nós através da palavra, e que a tua palavra, Senhor, tenha um livre curso em nosso meio nessa noite, e possa alcançar o objetivo, Pai, atingindo a cada coração, Senhor, daqueles que foram predestinados para estar aqui nessa noite, Pai. O Senhor viu antes da fundação do mundo, Senhor. O Senhor conhecia e sabia cada um que estaria aqui nessa noite, Pai. E o Senhor prometeu que a sua palavra jamais voltaria vazia, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que fale conosco, nos ensina, nos ajuda, Pai, que possamos sair daqui melhores do que temos chegado. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é digno de honra e glória e louvor. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Amém. Está uma atmosfera tão boa, né? Amém. Os irmãos estão sentindo? Eu sinto uma atmosfera muito boa. Gostaria de ler a palavra de Deus, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, 48 e 49. Louvado seja Deus. Esses dias nós meditamos ali em Barão de Cotegipe, no domingo retrasado. O irmão Ariel pediu para que eu fosse até ali com os irmãos, e nós meditamos nessa escritura. Gostaria de trazê-la nessa noite, e que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém? E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Amém. Que o Senhor Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pode se assentar, irmãos. Como eu disse, nós meditamos esses dias ali em Barão de Cotegipe, e eu dei um tema ali, um título, um pequeno título para a mensagem, dizendo a palavra corrige o erro. E eu gostaria de apenas acrescentar mais uma frase a isso. A palavra corrige o erro e nos mantém no centro. O profeta nos fala na mensagem Deus identificando-se por suas próprias características. Eu espero que vocês não sintam sono, pela minha maneira mais lenta de falar, né?
O irmão Brana fala na mensagem Deus identificando-se por suas próprias características, tomando esta escritura, ele fala que Maria, José, eles haviam estado em Jerusalém, ali para a festa dos tabernáculos, ali para a Páscoa, né, a festa da Páscoa, que a Bíblia nos fala, e eles estavam retornando para a sua cidade. E eles haviam andado o período de um dia de caminhada. E eles começaram a procurar por Jesus no meio dos parentes, no meio do povo, achando que Jesus talvez estivesse entre os amigos, entre os parentes e entre o povo. Mas eles descobriram que Jesus não estava com eles. E nós encontramos que muitas vezes isso é o que acontece com as pessoas. O irmão Brana disse que isso é um tipo das denominações. Wesley, Lutero e todos os demais, eles tiveram seu reavivamento. E porque eles tiveram o seu reavivamento, muitas vezes os metodistas, os batistas, os luteranos, eles acham que Deus está entre o povo. E isso me faz lembrar de uma vez, irmãos, que nós ouvimos, talvez muitos de vocês também recordem, uma mensagem, o pastor Oswaldo trouxe, é fácil dizer que Deus está onde sempre esteve, mas é difícil dizer que Deus não está mais onde já esteve. Então, como é bom nós vermos e falarmos, Deus está onde sempre esteve, como ele dizia ali, mas é difícil dizer que ele não está mais onde ele já esteve. E José e Maria descobriram que Jesus não estava mais entre eles. E o que eles fizeram? Eles voltaram atrás, a procurar por Jesus. E disse o irmão Brana, aonde eles o encontraram? Eles o encontraram exatamente onde eles o haviam deixado. Está vendo, irmãos? E isso nos faz lembrar também daquele capelão do exército, quando ele encontrou aquele soldado ferido à beira da morte, e conversando com aquele soldado, quase morrendo ali, ele descobriu que aquele soldado não tinha segurança de sua salvação. Ele havia sido um cristão e havia deixado a Cristo. E aí então aquele capelão ele disse, volte e procure aonde você o deixou. Procure aonde você o esqueceu, aonde você se apartou de Jesus. E aí ele começou a lembrar e voltar em sua memória. E aí de repente diz que o seu semblante mudou. E ele disse, eu o encontrei. E ele o encontrou exatamente onde ele o havia deixado. E isso seria uma boa coisa para muitas pessoas nessa noite, que têm se apartado do caminho de Deus. Fazer um inventário de suas vidas e descobrir aonde você deixou Jesus. Aonde você tem esquecido dele. Volte pelo caminho, você irá encontrá-lo. Mas veja, aí então eles voltaram, José e Maria voltaram pelo caminho. E onde eles o encontraram? Exatamente aonde eles o haviam deixado, no templo. No templo, pregando a palavra, conversando com aqueles doutores da lei. E a Bíblia nos diz que eles admiravam-se da sua sabedoria. Aleluia. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos que Maria disse aquela frase, disse, eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E na mensagem, Deus identificando-se por suas próprias características, 76, o irmão Brana disse, ali ela colocou a perder o seu testemunho. Ela arruinou o seu testemunho. Por quê? Porque ela mesma havia testificado que havia concebido do Espírito Santo. Que Cristo, que Jesus havia sido gerado pelo Espírito Santo. E de fato foi isso, a Bíblia nos fala. Mas ali ela diz, teu pai e eu, ansiosos, com lágrimas te procurávamos.
E o irmão Branham disse: Jesus, sendo a palavra, ele imediatamente corrigiu o erro. Ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ali Maria diz, teu pai e eu, falando de José. Mas ele diz, me convém cuidar dos negócios do meu Pai? A palavra corrigiu o erro, irmãos. Disse o profeta, a palavra corrige o erro. Esse é o papel da palavra, é corrigir o erro. Independentemente de onde ele se originou, a palavra corrige o erro e nos puxa para o centro da palavra. Observe que era Maria, era sua mãe, que estava ali. Não era uma pessoa qualquer, não era um dos fariseus, não era um dos saduceus, mas era Maria, aquela que havia carregado ele no ventre por 9 meses. Mas ele, sendo a palavra, irmãos, ele teve que corrigir o erro. E não há privilégios entre o povo de Deus. Não importa se é pastor, se é missionário, se é pregador, se é evangelista, se estiver fora da palavra, a palavra tem um compromisso, tem o dever de nos corrigir, de nos puxar novamente ao centro da vontade de Deus. E nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, temos o dever de acatá-la em nossas vidas. Não há privilégios. A palavra corrige o erro. Agora, vamos andando um pouquinho aqui. A palavra, veja, ele corrigiu na presença dos sacerdotes. Talvez Maria tenha ficado envergonhada. A Bíblia diz que eles nem compreenderam o que ele havia falado, aquelas palavras. Aqui ele nos diz, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Mas observe, e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Não compreendeu, mas ela guardava no coração todas essas coisas. E é isso que nós devemos fazer, acatar a palavra. Muitas vezes nós não compreendemos a palavra. Muitas vezes nós não sabemos o que exatamente aquilo significa, mas devemos guardar em nossos corações, aplicar em nossas vidas. E, irmãos, aqueles que obtêm os benefícios da palavra são aqueles que aplicam em suas vidas. Todos aqueles que alguma vez obtiveram os resultados da palavra foi porque acataram em suas vidas. Agora, a palavra ela nos corrige e nos puxa para o centro. O irmão Branham nos fala na mensagem Deus tem um caminho provido. No 162 ele diz o seguinte: amigos, eu sempre tentei manter o equilíbrio do caminho. Se você vai para o formalismo, sendo o mais formal e ritualista possível, o povo agarra-se a essa parte. Formalismo. O povo agarra-se a essa parte. Então, se você não vigiar, você segue direto para o outro lado e torna-se o mais fanático possível. Mas existe o centro do caminho, onde o evangelho verdadeiro, sadio, saudável é pregado. E Deus move aí, vindicando a verdade. Estreita é a porta e apertado o caminho, porém são poucos os que a encontram. Pois bem. Então veja, existe o centro do caminho. Existem os extremos, o formalismo e o fanatismo. E se nós não vigiarmos, é fácil nós ir ou para um lado ou para o outro. É o que o profeta nos fala. Se você não vigiar, o povo irá para se agarrar a isso, ele diz. O que é o formalismo? Vamos parar um pouquinho e vamos ver o que é o formalismo. São os rituais. É nós virmos à igreja e tomarmos isso como um ritual, como um formalismo. Entramos,
nos assentamos, cantamos, ouvimos a palavra e vamos para casa. Somente como um ritual, como algo formal. E isso foi o que invadiu, irmãos, as igrejas, vamos dizer, os batistas. Esse foi o espírito que tomou os batistas. Que o irmão Brana fala em outra mensagem aqui, creio que é Hebreus capítulo 7, a primeira parte. Ele nos diz aqui que muitas vezes as pessoas estavam ali frias, formais, e se alguém dizia um amém lá no canto, eles espichavam os pescoços como gansos, ele fala, estranhando quando que havia um amém. E nós devemos vigiar isso, porque nós nos agarramos à palavra e dizemos nós temos a palavra, e temos a palavra, e temos o ensinamento da palavra, e muitas vezes ficamos somente com a palavra e nos tornamos frios e formais. E devemos vigiar isso. Existe um centro, irmãos. Existe o centro do evangelho puro e verdadeiro que é pregado, que é o ensinamento da palavra, mas as demonstrações do Espírito Santo. E Paulo nos ensinou isso. Ele disse, eu não fui até vós somente com palavras, mas em demonstrações do Espírito e de poder. Em outra escritura ele diz, não extinguais o Espírito. Quer dizer, não fique somente com formalismo, mas tenha as demonstrações do Espírito Santo. Venha com o seu coração em chamas, buscando a presença de Deus. Não fique formal, endurecido num canto, no seu banco, mas busque a Deus. Aleluia. Sim, e tem o outro extremo que é o fanatismo, que é fácil, muitas vezes, das pessoas também irem por esse lado. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana no meu trabalho, e ele me perguntou, eu já falei com ele outras vezes sobre a mensagem, e ele me perguntou, ele disse, mas como é que é? Vocês são mais pentecostais? Como é que é? Eu disse, não, Deus é um Deus de variedades. Eu disse, nós temos pregadores que são mais avivados, são mais fervorosos, mas nós temos aqueles que vêm e trazem o ensinamento da palavra. E aí ele disse, olha, eu estava conversando com a minha esposa, convidei ela para ir lá, e ela me disse que gosta de pentecostal. E ele já é mais da coisa do ensinamento. Eu disse, nós temos variedade disso. Então, veja, há um equilíbrio. Nós não podemos ir nem para um lado nem para o outro, mas permanecer no centro. E a palavra, a verdadeira palavra, o evangelho verdadeiro nos dá isso. Ele nos traz isso. E é isso que o profeta nos está falando nessa noite. Aqui. Aleluia. Então, mas existe o centro do caminho, onde o evangelho verdadeiro, sadio, saudável é pregado. Que coisa maravilhosa quando nós viemos à igreja e ouvimos uma mensagem, como nós ouvimos há alguns dias aqui o pastor Darcy, trazendo, como o pastor Davi mencionou, se referiu, é uma festa, né? É uma festa espiritual, uma mensagem como aquela. E a igreja se alegra, mas também às vezes é necessário uma palavra que vem e que nos posiciona, nos coloca em linha, nos ensina como devemos proceder nas nossas vidas. E o Evangelho tem isso, irmãos. Ele tem isso para nós. Veja, então a palavra ela corrige o erro. Nós observamos que muitas vezes, irmãos, na pregação do Evangelho, se vai por um lado ou se vai para o outro. E uma das coisas que muitas vezes confunde as pessoas é a pregação sobre a graça de Deus.
A graça. E muitas vezes é porque as pessoas compreendem mal o que é a graça. A graça é o que nos salva, é o favor imerecido. Nós não merecemos. Nós estávamos perdidos e o que nós merecíamos era o inferno. Condenados, caídos, perdidos. Mas Deus, em sua soberana graça, nos chamou. Ele nos trouxe novamente à sua presença. É algo que ele fez, absolutamente, ele tomou essa decisão, decidiu e fez isso. É uma decisão de Deus, e o homem não tem nada a ver com isso. Isto é a graça, é o favor imerecido. Veja, e a salvação é desta forma. Não é algo que nós possamos fazer. É o que Deus já fez, é o que Deus decidiu acerca disso. Mas muitas vezes a pregação da graça leva as pessoas a pensarem que estamos autorizados a viver uma vida de qualquer maneira, porque somos salvos pela graça. Isso nos leva a pensar que podemos viver uma vida totalmente separada de Deus, vivendo com o mundo, vivendo como o mundo, porque somos salvos pela graça. Mas veja, existe o centro disso, irmãos. A graça não nos autoriza a viver uma vida totalmente divorciada de Deus, separados de Deus. Mas a graça nos chama para uma vida de gratidão a Deus, para entregar nossas vidas a Ele, vivermos uma vida de gratidão, de santidade, buscando a presença de Deus. Aleluia! Então veja, existe o centro, e muitas vezes é o que nós vemos aí no mundo, entre o povo chamado cristão, que eles dizem, você não precisa mais viver segundo a lei, é pela graça. E aí então eles vivem vidas, vivendo como o mundo, saem pecando, fazendo coisas que até os ímpios, muitas vezes, teriam temor de fazer. Os chamados cristãos agindo. Mas veja, há um centro. A graça, quando a graça soberana toma lugar, o amor divino é projetado em seu coração, irmãos. Aí então você o ama. E não significa que você não cometerá erros. Isso não significa que você não cometerá enganos na sua vida, tropeços aqui ou ali. Mas significa que você confia na obra soberana de Deus, no sacrifício perfeito do Calvário. Deus, ele vem, ele nos corrige, nos posiciona. É isso que o Evangelho faz. Uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. E como é difícil de encontrar hoje o centro, o equilíbrio, pessoas equilibradas. Eu estava pensando esses dias, estava ouvindo também uma mensagem ali, uma escola do pastor Febrônio, e ele falava mais ou menos nesse sentido. Como é difícil, irmãos, uma vida equilibrada, pessoas equilibradas, cristãos equilibrados. É difícil, porque muitas vezes as pessoas ou vão por um extremo ou vão por outro. Está vendo? Ou é legalista ou é liberalista. Mas Deus, ele tem um centro. Deus tem um equilíbrio. Deus não quer que sejamos pessoas fabricadas, ali agindo como se fosse por um manual, por uma forma ritualística. Ele quer um povo livre, um povo abençoado, um povo que crê nele, que confia na sua palavra, que vive essa palavra. É isso, Cristo virá buscar uma igreja assim, equilibrada. Um povo cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. O amor de Deus, nós poderíamos parar aqui e falar do amor de Deus também. Coisa maravilhosa o amor de Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas dizem, Deus é amor.
Ele não se importa que eu faça isso, Ele não se importa que nós façamos essas coisas, porque Deus é amor. Ele é amor, mas Ele também é justiça, é santidade, é temor, veja, é tudo isso, é o equilíbrio. É como aquele pássaro, né? Certa vez, creio que foi para o irmão Brana que perguntaram, né? Se não me falha a memória, ou não recordo onde que eu li, que perguntaram o que era mais importante, né? Se era a leitura da Bíblia ou a oração, uma coisa assim. E a resposta foi que, como você poderia perguntar para um pássaro qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Veja, ele precisa das duas para voar, para se equilibrar. É isso. Então, veja, nós precisamos ter uma vida equilibrada, uma vida centrada na palavra. Eu vou ler mais uns parágrafos aqui da mensagem Hebreus, capítulo 7, primeira parte. Aqui. E do outro lado, você tem uma porção de tolices, uma porção de emoções carnais, com mau comportamento, e a verdadeira palavra de Deus finalmente chegou a um lugar onde você raramente a ouve. O velho evangelho do centro da estrada, a luz para o meu caminho, aleluia, o sangue do Cordeiro, o amor de Deus que nos separa das coisas do mundo. Eles dizem, você tem falado em línguas, irmão? Você não o recebeu. Você gritou quando a sensação de frio subiu pelas suas costas? Você viu bola de fogo? Oh, insensatez, não há tal coisa. Vocês creram no Senhor Jesus Cristo e o aceitaram como seu Salvador pessoal. E o Espírito de Deus dá testemunho com o seu Espírito que vocês são filhos e filhas de Deus. E sua vida produz fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, gentileza. Então você é um cristão. Se não produz, não me importa o que você faça. Paulo disse, eu poderia dar meu corpo para ser queimado como um sacrifício e conhecer todos os mistérios de Deus, mover montanhas com a minha fé, falar as línguas dos homens e dos anjos, todavia não ser nada. Que tal isso? 1 Coríntios 13. Descubra se isso é certo ou não. Agora descubra se 2 Coríntios 13, eu creio que é, ou não, é o 1 Coríntios, o irmão Brana diz, está certo. Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, ambas as que podem ser interpretadas, e as que não podem, eu não sou nada. Então, do que adianta brincar com isto? Ainda que eu conhecesse todos os mistérios de Deus, por que você vai a seminários e tenta aprender tanto a respeito? É melhor você se acertar com Deus primeiro, certamente. Ainda que eu, ó, bendito, aleluia, você chegou a tal ponto que sequer pode ter uma congregação, a não ser que você tenha uma campanha de cura ou algum tipo de milagres acontecendo. Uma geração fraca e adúltera, buscadora de sinais. O que você quer com isso? Paulo disse que ele poderia fazer todos os tipos de coisas, até mesmo mover montanhas, e contudo não ser nada. Onde houver línguas, cessarão. Onde houver conhecimento, desaparecerá. Onde houver profecias, serão aniquiladas. Mas quando vier o que é perfeito, durará para sempre. E o amor é perfeição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que treme, estremece, todo aquele que fala, todo aquele que crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Creiam nisso, filhos, disse o irmão Brana. Agora, as pessoas têm toda classe de fanatismo, irmãos. E às vezes a gente vê certas coisas, né?
ali na... Você vê de tudo na internet, né? Você vê de tudo. As pessoas, às vezes, vão por um caminho de fanatismo que qualquer coisinha que vê, qualquer reflexozinho que vê numa fotografia, sai dizendo que é a coluna de fogo. Que bobagem. Qualquer reflexozinho, é a coluna de fogo. Não é assim, irmãos. Deus se manifesta, e nós cremos no sobrenatural, mas Deus sempre se manifesta com um propósito. Não é qualquer coisinha, não é qualquer brilhozinho que é a presença de Deus. Tanto que a Escritura nos ensina, diz, provai, não creia em todo o Espírito, mas provai se são de Deus. Só que as pessoas, muitas vezes, elas são tomadas por um espírito de fanatismo, mas também, às vezes, parece até ingenuidade, imaturidade. Eu não estou repreendendo, mas vamos meditar aqui. Vamos aprender uns com os outros aqui, através da palavra, da mensagem. Deus se manifesta, irmãos, com um propósito. Deus não é um Deus comum que sai por aí se mostrando para qualquer um, de qualquer maneira. Deus é santo. Quando a presença de Deus estava entre o povo de Israel, ali no deserto, naquele monte santo, se um animal tocasse um monte, o animal morria. Então, muitas vezes as pessoas acham, Deus se manifestou, Deus se fez presente. Não, muitas vezes as pessoas são levadas por um espírito de fanatismo, combinado com uma ingenuidade, com uma imaturidade. Mas Deus quer que sejamos pessoas centradas, maduras no entendimento, não pessoas que são facilmente enganadas por qualquer coisinha. E esses dias o pastor Daniel esteve aqui, e ele estava falando, no sábado ele esteve aqui, né? E ele falou sobre Martim, São Martim, e aquela vez em que aquele espírito se manifestou ali na presença de São Martim. Naquele mesmo dia, no sábado pela manhã, eu havia falado sobre isso para uma pessoa, para um amigo, um irmão. Que as pessoas, elas se deixam levar, irmãos, por qualquer coisa, por qualquer espírito, e às vezes estão adorando o diabo, achando que estão adorando a Deus. É o que o irmão Brana fala. Nós devemos saber quem nós estamos adorando. Nossa adoração tem que ser consciente, irmãos. Disse Paulo, adorarei no Espírito, mas também com entendimento. Então veja, e ali estava, o irmão Brana fala que aquele ser se apresentou para Martim, ali, no gabinete dele, no quarto ali, e Martim começou a observar e olhar, e ele disse que olhou, e ali estava aquele ser com os seus sapatos de ouro, incrustado de pedras preciosas, uma coroa na cabeça, e disse, Martim, confesse-me. Eu sou Jesus, eu sou o teu Salvador, Martim, confessa-me. E aí então ele olhou e disse o profeta, as Escrituras correndo por sua mente, ele olhou e disse, o meu Jesus não vem assim. Mas e se fosse esses chamados cristãos denominacionais? Se ajoelharia, talvez começaria a falar em línguas, sapatear e pular e correr de um lado para o outro, adorando o diabo, achando que estaria adorando a Deus. E me faz lembrar também de uma outra passagem, daquele jovem que estava ali e disse que era um dos profetas antigos, e disse que naquela noite ele receberia um manto branco, sendo vindicado como um dos antigos profetas. E diz que chegou ali à meia-noite e, de fato, ele recebeu um manto branco. E parecia um manto genuíno, irmãos. E aí, então, aqueles outros rapazes que estavam ali creio que era num seminário, eles disseram, vamos levá-lo, então, na presença de São Martim. Vamos levá-lo na presença do homem de Deus, do servo de Deus, e vamos ver, deixar ele examinar esse manto. E quando estavam levando o rapaz, mas observe, o irmão Brana disse, ele não vivia o tipo de vida correta.
aquele rapaz. Ele não vivia o tipo de vida correta. Então veja, aquele sinal não condizia com o tipo de vida que ele vivia. E quando eles estavam levando ele na presença do servo de Deus, o irmão Branham diz que aquele manto desapareceu. Não pôde permanecer. Por quê? Porque nada falso pode subsistir na presença de Deus. Então veja, irmãos, o centro da palavra, o equilíbrio da palavra. A palavra faz isso, ela nos corrige, ela nos chama, nos puxa para o centro. E é isso que nós devemos estar atentos. É ao ensinamento da palavra, é a aplicação da palavra nas nossas vidas. Amém? Que Deus ajude a cada um de nós a ter essas coisas vivas na nossa mente, no nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Então vamos nos colocar em pé. É isso que eu tinha em meu coração para trazer nessa noite. E sem emoção, mas eu creio que é a palavra de Deus, é a mensagem do profeta. Que possamos ser pessoas maduras no entendimento. Tem uma escritura que eu anotei aqui, agora eu me lembrei, estava deixando passar. Deixa eu ver aqui. Creio que é 1 Coríntios 14, 20, que Paulo diz que não sejamos meninos na malícia, mas que não sejamos meninos no entendimento. Vamos ver aqui, deixa eu localizar aqui para ficar bem certinho, só para encerrar aqui. 1 Coríntios 14, o 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então é isso que nós precisamos. E é isso que nós viemos aqui e estamos buscando, é chegar nessa maturidade do entendimento, aprendendo de Deus, crescendo na estatura de um varão perfeito, né? Sendo pessoas realmente que sabem o que estão fazendo, que sabem aonde estão indo. Amém? Com isso, eu não quero dizer que você não sabe, irmão, mas que isso possa ser reforçado em cada um de nós. E eu me incluo nisso, nessa noite. Amém? Vamos orar? Vamos ter uma oração, depois passar aqui para o pastor Davi. Senhor Deus, querido Pai, nós temos meditado na sua palavra nessa noite, Senhor, e não é uma pregação propriamente dita, Senhor, mas uma meditação na sua palavra, Pai, que possamos aprender do Senhor nessa noite. E, por certo, Senhor, há uma necessidade e, Pai, que a palavra ela possa atingir, Senhor, o coração do eleito. Recebe, Senhor, a honra e a glória por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Uma palavra calma, mas como a chuva, né, calma, que vai regando a terra. E eu estava anotando alguns tópicos ali. Muito bom, e por isso que uma pregação certa é a gente reouvir ela de novo. Quando o irmão tocou sobre o fanatismo, isso é algo que realmente... Sente um pouquinho, irmão, só um pouquinho. A gente tem um tempinho ainda. Só vou comentar aqui alguma coisa, dar algumas notas, depois nós vamos orar. O fanatismo é algo terrível, né? Às vezes usado por pessoa que quer se qualificar a si mesmo. Vê como disse ele, uma reste ali, já diz que é coluna, vê isso, já diz que é o mover de Deus. E o fanatismo, o pior é que ele desqualifica o verdadeiro daí. Nós temos uma coluna de fogo verdadeira. Deus se manifestou.
mas também existe o fanatismo. E uma coisa que eu gosto sempre de salientar: se Deus se manifestar aqui na forma da coluna de fogo, eu acho que isso não é nem novidade para a gente, porque nós cremos que Ele está aqui. Eu não preciso ver para crer, né? Mas o fanatismo fica procurando tudo que é coisa, o próprio fanatismo no meio do povo da mensagem, né? Doutrinas erradas e assim por diante, e daí o ímpio olha e vê pessoas com um novo nome, William Branham, e assim por diante, e ressurreição isolada, ressurreição ordenada e tantas coisas, e eles pensam que tudo é a mesma coisa, né? Mas, como pregou o irmão Cláudio, a palavra corrige o erro e coloca no centro. Eu notei também aqui, falando sobre correção, né? A palavra corrige o erro, e a Bíblia diz: quem não suporta a correção é o quê? Bastardo, e não filho. Mas o filho suporta a correção. Às vezes, no momento, não é agradável, aquilo traz um certo desconforto, mas depois vai ter um fruto, né? Uma vida corrigida, uma vida organizada, né? Então, como aquela história que nós sempre contamos, que o pastor das ovelhas percebia que cada pouco sumia uma ovelha. Mas o que está acontecendo? E fechava bem o curral, ajeitava, ficava ali vigiando, de manhã cedo só estava o couro da outra ovelha. E assim, é uma história, né? Mas assim muitas vezes acontece. Como disse o apóstolo São Paulo: temo que depois da minha partida, disse ele, se levantará lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E se levantou, né? O problema às vezes não é aquele lá fora, mas é o lobo dentro, né? E o que o pastor fez? Olhou assim, parecia todas as ovelhas, mas ele ficou na porta do curral, e cada ovelha que passava, ele dava como diz, uma varada, né? Uma chibatada, e a ovelha só se encolhia e saía quietinha. Mas quando veio o lobo, ele já mostrou os seus dentes, né? Então é o que a Bíblia diz: quem não suporta a correção é bastardo. Mas, como diz a Bíblia, né, que na multidão dos conselhos se ganha a guerra. Nós não temos tudo. Nós nos completamos um ao outro. Nós nos completamos. Aí eu não consigo entender como essa doutrina ainda caminha com aperte o play, né? Sendo que o próprio irmão Branham ele disse, quando perguntaram para o irmão Branham: devemos ouvir só suas fitas? Ele disse: não sou o único seixo no mar. Você tem o seu pastor, ele tem 2 dinheiros. Então nós dependemos um do outro. Nós pregamos, mas dependemos de ouvir também. Dependemos, às vezes a gente está bastante envolvido no campo, mas não custa pôr um fone de ouvido quando for caminhar e ouvir a pregação, ou sentar e ouvir uma pregação. Precisa. E, né, falando algo assim, de coração mesmo, eu estive sábado aqui, né, e desejei estar com os irmãos em Sarandi, e o irmão Cláudio também desejou estar ali. E eu desejei de ouvir ele lá. E eu pensei, eu não poderia fazer melhor do que ele fez, a mensagem que ele trouxe. Uma mensagem de conforto, uma mensagem ungida. Por isso que nós não somos, como diz o tudo, nós nos complementamos, somos um corpo. Então, Deus tinha ele para usar. Aí você vai, a autossuficiência lá vai e não ouve a voz do coração e vai querer achar que tem que ser tudo o pastor, a igreja não ia ser abençoada. Mas eu digo isso de coração, que realmente o nosso povinho ali foi abençoado, foi consolado. E aí eu pensei, nós não somos tudo, nós precisamos um do outro. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero dar uma nota rapidinha.
irmão Eliezer, né, que está cuidando dos jovens agora? É ele, né? Domingo da ceia, irmão Eliezer, normalmente vocês têm a reunião de vocês? De manhã? É nesse agora? Eu queria trazer uma palavra para os jovens. Eu tinha marcado uma visita para amanhã de manhã. Podemos? Domingo da ceia, então. Domingo da ceia, às 9 horas. É esse o horário de vocês? Às 9 horas eu quero ter uma conversa, uma escola com os jovens. Jovens casados e irmãos que quiser vir. Eu desejei agora sentado ali. Será mais quem sabe, uma conversa, não sei o que Deus vai dirigir, mas me veio forte isso no meu coração, então fica bem certo para domingo às 9 da manhã. Talvez sábado eu não esteja aqui, vamos ver como é que vai, mas eu venho, se eu não vim no domingo durante o dia, eu venho à noite, e de manhã já estou aqui. Então essa é a nota. Seria isso então. Agora nós vamos atender os pedidos de oração. Vamos ficar de pé? E que possamos ser ouvintes, não ouvintes esquecidos, mas pegar essas pepitas de ouro que nós ouvimos e pôr em prática. Que nós estamos aqui para quê? Para lembrar daquilo que sabemos muitas vezes, mas também para aprender. E saber que nós estamos sempre aprendendo. Então, irmão Assis pede oração em seu favor, oração em favor de Cristiana, que está com pedra nos rins. Nós vamos orar, apresentar a Deus. Querido Deus, eterno Pai, apresentamos a Ti esses pedidos de oração, e o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. E nós somos os Teus discípulos, os Teus aprendizes, que estamos nessa caminhada e desejamos que a palavra nos corrija e nos coloque no centro. Não queremos ir para o fanatismo, mas nem também para o outro lado do descaso, Pai. Mas queremos Te servir naquela vida centrada na Tua palavra, não movida pela emoção, não movida pelo pensamento, mas sempre movido pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, que o Senhor continue firmando cada um dos nossos irmãos, porque estamos em uma caminhada, e o nosso objetivo e o nosso destino é chegar naquele Éden restaurado, Pai. Ouve, ó Deus, esses pedidos de oração, e repreendemos essa enfermidade da pedra nos rins, como também o pedido do irmão Assis. E cada um aqui, ó Deus, que tem a sua mão levantada, eu também tenho a minha, porque sempre precisamos de Ti. Ouve, Pai, entregamos nossas orações, nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus acompanhe cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Tem alguns irmãos que vieram para conversar com o pastor, e também eu passei 2 nomes lá para o diácono Dirceu, e então vocês podem ir encaminhando, e aqui fica um diácono, e os irmãos que vão conversar com o pastor podem ficar aqui na frente, tá bem? Então Deus abençoe a todos e uma boa noite.